Muito obrigado você que está nos acompanhando, você que já está inscrito no nosso canal através do YouTube. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like ou seu dislike aqui no Tiro Livre, que é um produto da Grau 10 Narrações Esportivas. Diego, roda aquela super vinheta de abertura do programa. Muito bem, Maracanã, o Recreio dos Bandeirantes, que título, hein? Isso aí foi usado há décadas atrás, quando no estádio Mário Filho, que era o maior estádio do mundo, recebia as partidas envolvendo paulistas e cariocas. E os paulistas levavam vantagem sobre os cariocas jogando no Maracanã, por incrível que pareça. Porque você pegava um Santos de Pelé, uma academia do Palmeiras, a própria Portuguesa tinha um time maravilhoso, São Paulo, como sempre, é um time imponente, o tricolor do Morumbi. O que mais eu posso falar? O Corinthians, né? Dispensa apresentação, a força do timão do futebol paulista, enfim. E no Rio de Janeiro, não menos, Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, tínhamos também o América, o Bangu, né? E equipes que na época se envolviam em disputas de torneio Rio-São Paulo, enfim, competições importantes, competições nacionais. Então, num determinado período, o Maracanã ficou conhecido como Recreio dos Bandeirantes. Por quê? Porque os paulistas levavam vantagem sobre os cariocas jogando lá na cidade maravilhosa. Inclusive, tem uma partida épica, né? Que marca encontro entre cariocas e paulistas, e esse chamado Recreio dos Bandeirantes. Foi na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1976. Um jogo envolvendo Fluminense, a máquina tricolor, e o Corinthians, o timão de São Paulo, valendo vaga para a grande final. Já era o final de dezembro daquele ano, quer dizer, a final não foi disputada em 76, foi disputada no começo de 77, mas eu chego lá. Então, o que aconteceu? Aconteceu que o Francisco Horta, que montou a máquina tricolor, né, super time do Fluminense, usou uma emissora de televisão e falou que estava convidando os corintianos para poder participar da festa, com certeza, obviamente, da festa tricolor, porque o Fluminense tinha muito mais time que o Corinthians. Verdade tem que ser dita, doe a quem doer. E o Rivelino, que já tinha passado pelo Corinthians, era chamado Garoto do Parque, chegou para o Francisco Horta e falou: presidente, não faça isso. Mas para promover o espetáculo, o Francisco Horta manteve a palavra, foi lá e falou: olha, os corintianos venham para o Rio de Janeiro, e aí houve a invasão corintiana. Nesse jogo, o público foi de aproximadamente 146 mil pagantes. Então, considera-se que, como a torcida corintiana dividiu o Maracanã com a torcida do Fluminense através do convite do presidente Francisco Horta, então tinha mais de 70 mil torcedores corintianos no gigante do Maracanã. Foi o único estádio que encolheu no mundo, né, o Maracanã. Então, nessa época, volto a repetir, quase 150 mil pessoas. Eis que no tempo normal, o empate em 1-1, Pintinho fez o gol do Fluminense, o Russo empatou para o Corinthians, e aí a decisão da vaga para a final foi para as penalidades máximas, ou tiros livres diretos. E aí o Corinthians acabou vencendo o Fluminense. O último pênalti foi batido pelo Zé Maria, grande Super Zé Maria. E aí depois, posteriormente, o Corinthians fez a final contra o Internacional de Manga, Falcão, aquele timão. Acabou que não deu para o Corinthians. O Corinthians não foi campeão neste ano, mas foi um jogo histórico, né? Envolvendo paulistas e cariocas. E aí, por que eu digo o Recreio dos Bandeirantes? Próximo dia 30, portanto, vamos falar agora da final da Libertadores da América. Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos. As duas equipes brasileiras chegaram com propriedade. Eliminaram duas forças do futebol argentino. O Santos, até sem muita dificuldade, hein, eliminou o Boca Juniors. Primeiro jogo foi prejudicado pela arbitragem no La Bombonera, o que é normal. A arbitragem no território argentino, estádio La Bombonera, mesmo sem público, né? Acabou que o Marinho, que vem arrebentando, hein, sofreu uma penalidade máxima clara, claríssima, e não foi marcada. O jogo terminou 0-0, mas na Vila Belmiro, na terra do rei, o Santos
encaçapou 3-0 em cima do Boca Juniors e eliminou o time de Tevez e companhia para chegar à final. O Palmeiras pegou o River Plate no primeiro jogo, fora de casa, em que o adversário não se encontrou. E aproveitou, claro, tem qualidade, colocou 3-0. Aí no jogo de volta, que foi em território paulista, a coisa ficou mais complicada, porque o River Plate veio na jugular. O River Plate veio para poder tirar a diferença, como se diz, descontar o prejuízo. Mas o Palmeiras jogou com o regulamento debaixo do braço, foi derrotado pelo placar de 2-0, insuficiente para o time argentino chegar à grande final da Libertadores da América. Então, assim, eliminando 2 argentinos, Santos e Palmeiras qualificadíssimos para o título da temporada da Libertadores. Aliás, quando a Conmebol anunciou que a final da Libertadores 2020 seria disputada no estádio Mário Filho, Maracanã, já se começou a imaginar o Flamengo na final. O Flamengo é o atual campeão sul-americano, é o dono da América, o Mengão do Rio, né? Mas acabou ficando no meio do caminho e aí um outro rei vai surgir. Você aposta suas fichas no Santos ou você aposta suas fichas no Palmeiras? O Santos vai em busca do seu quarto título, porque venceu 62 e 63 na era Pelé e voltou a vencer a Libertadores em 2011 na passagem de Neymar. O Palmeiras vai em busca do segundo título. O Parmalat naquela época, hein? Que timão, né? Tinha o Palmeiras, 1999. Palmeiras campeão da América do Sul, campeão da Libertadores da América. Olha, é importante dizer que será o 20º título brasileiro. Os argentinos ainda continuam na frente com 4 títulos, né? Mas o futebol brasileiro vai se recuperando aos poucos nesta competição. O árbitro, aí é um capítulo à parte. Final entre brasileiros não terá uma arbitragem brasileira. Palmas para a Conmebol. Tá de parabéns. Não que eu aprove um árbitro argentino assim 100%, Patrício Lustó. Patrício Lustó é um árbitro, de certa forma, bom, razoável, para poder apitar jogos internacionais. Mas em se tratando de uma decisão nacional, por que não um árbitro do quadro nacional? É porque a arbitragem brasileira atravessa um dos seus piores momentos. E não é à toa. A arbitragem comandada pelo eterno reprovado Leonardo Gaciba da Silva vai chegar a lugar nenhum. Então a Conmebol acertou. Tá de parabéns a Conmebol. Não tem arbitragem brasileira numa final brasileira de Libertadores da América. Além do título, evidentemente que mais de 100 milhões de reais em jogo, porque de acordo com o que a gente calculou aqui, aliás, todo mundo calculou, não, o que é lançado pela Conmebol, quem conquista a competição mais importante da América do Sul tem uma premiação acumulada, então podemos chegar aí hoje a 120 milhões de reais. É uma grana e tanto, hein? Para quem anda correndo atrás do prejuízo, é um bom dinheiro. E o detalhe final, Santos e Palmeiras. Após o jogo, após a decisão da Libertadores 2020 no Maracanã, no próximo dia 30, é pegar a taça e já embarcar para o Mundial Interclubes. E aí vem aquela expectativa, né? Será que teremos uma final Santos e Bayern de Munique? Palmeiras e Bayern de Munique no próximo Mundial Interclubes? Quem viver, verá. Um grande abraço e até o próximo Tiro Livre.